Deus ser bom? Esta é a pergunta, né, que servirá como norte para este vídeo. Discutiremos, né, a questão da ética dentro do ateísmo. Muitas pessoas me perguntam, e outras até insinuam, que o ateu não pode ser uma pessoa boa, não pode ser alguém normal, porque para que ele seja bom, ele precisaria acreditar em Deus ou em deuses, né? Para existir um sentido maior. Segundo o pensamento dessas pessoas, é a partir desse ser transcendental que o ser humano, né, se torna um ser ético, um ser bom. Será que isto é verdade? Primeiro, precisamos aí desmontar uma falácia, um mito, de que para ser bom, você precise de uma religião, você precise de uma pressão externa, de uma divindade para ser bom. Ao contrário, até eu costumo pensar que se você é bom porque você é constrangido por uma divindade, essencialmente você não é bom. Você não é alguém, né, que faz o bem, que faz as coisas certas, né, porque quer fazer, porque gosta do bem. Mas é porque, de alguma maneira, você está pressionado. E conhecendo bem, né, a gramática religiosa, posso afirmar que grande parte das pessoas boas só são boas porque temem o inferno, porque temem ser castigados, temem passar uma vida miserável, né, sendo amaldiçoados por uma divindade. Então fingem que são bons, mas intimamente são seres egoístas, interessados só no seu bem-estar particular. O ateu, embora não reconheça um sentido maior e transcendental para a existência, sabe bem que existir como indivíduo, como sujeito, pressupõe um sentido, pressupõe um significado para a vida. Aliás, viver socialmente é viver dentro de um significado. Mesmo que não exista um sentido maior, transcendental, mas à medida que você vive socialmente, você precisa aceitar esse sentido coletivo, esse sentido grupal. Por isso, não é possível alguém, né, viver sem um sentido. Aliás, essa é a tese do configuracionismo. Todos os seres humanos são configurados. Todos os seres humanos são seres teleológicos, têm uma finalidade. E essa finalidade está intimamente relacionada com a vida comunitária, com a vida social. E ainda mais, além desse peso da vida social, de necessariamente você precisar aderir ao sentido do grupo, há também fatores empáticos. O ser humano, ele pode ser ético por mera empatia. A ideia, né, de que você sente dor da mesma forma que outros sentem, você tem medo como também outros têm, fazem com que você tenha um vínculo com o outro, um vínculo com a subjetividade externa, com aquilo que está além da sua mente. Então entendam que o ateu, ele pode ser um ser empático, ele pode estar preocupado com o outro. É lógico que o sentido social, por exemplo, da família, o traço, né, de sustentação familiar da nossa existência individual, fará com que você seja empático com o outro, seja empático
com aqueles que estão próximos de você, com aqueles que dependem de você. Por isso, mesmo sendo um ateu, mesmo não acreditando em um sentido transcendental, você pode e deve criar um sentido particular, um sentido individual. É por isso que Sartre, né, ele dizia, eu lembro de uma frase muito ilustrativa nesse contexto, ele dizia: não há sinais no mundo, não há nenhuma moral dada, não há nenhuma lei, né, em si. Por isso, invente. Por isso, faça a sua própria tábua de valores. Isso significa que o ateu, ele não é um indivíduo anômalo, um ser, né, monstruoso que não reconhece limites. Ao contrário, o ateu pode se nortear humanamente. Por quê? Porque ao invés dele olhar para uma divindade, para depois olhar para o semelhante, ele abole, ele suspende essa trindade. Ao invés de olhar para a divindade, para depois olhar para os seus semelhantes, ele olha direto para os olhos dos seus semelhantes. Ele olha direto para aquilo que existe de humano no outro. E a ideia de sentir empatia está ligada exatamente a essa humanidade que é intrínseca a mim mesmo e também ao outro. Vejam, eu até digo, isso parece uma coisa contraditória, mas eu costumo dizer que o que a religião tem de melhor é exatamente esse humanismo. Nós até poderíamos dizer que a religião é um humanismo invertido. Por que invertido? Porque você coloca uma divindade, um Deus, no meio dessa relação, dessa mediação com o outro. Mas, num sentido básico, as religiões mais avançadas apelam sempre para a fraternidade, para o bem, para a ideia, né, de amar os semelhantes, o próximo, como a si mesmo. Ou seja, esses são fragmentos de um humanismo que não é refém da religião. Na verdade, nós não temos aí religiosidade, nós temos aí humanismo. Nós encontraremos, né, esses ditames lógicos, racionais, não só dentro das religiões, mas até mesmo na filosofia secular, na filosofia pura, sem esse tom de religiosidade. É bom destacar que o próprio Sócrates, né, foi o primeiro a destacar esse vínculo empático com o outro. Ele inaugurou essa antropologia, né, que leva o sujeito ao outro. Por isso, é possível ser bom sem participar da religião, sem acreditar em um Deus? Lógico que sim. A ética, o amor aos semelhantes, ao próximo, nada tem a ver com a religião. Não há necessidade na crença de um Deus para que você seja bom. É só você entender que esses limites são limites que são pautados pela sua própria humanidade. O outro é alguém semelhante. E por ser semelhante, ele deve ter o mesmo respeito que você quer receber. Aí nós chegamos até uma regra áurea, né? Façais aos homens o que quereis que eles vos façam. Ou seja, a ideia aí de você se comportar com o outro como você quer que ele se comporte com você. É importante ter em mente que se você quer ter prazer, você não pode gerar desprazer no outro. Se você não quer ser agredido, você não tem que agredir o outro. Nesse sentido, o ateísmo apela à razão, apela à lógica. E nesse enquadre, podemos dizer que a lógica humana ela é baseada na convivência pacífica, na tolerância das diferenças. É isso que o ateísmo verdadeiramente busca.
Entender que diferença não significa inferioridade ou superioridade, apenas significa diferença. O ateu, pelo menos o humanista, não quer o fim das religiões, apenas quer que também religiosos não queiram o fim do ateísmo. Tudo pode existir, tudo pode conviver tranquilamente, desde que você respeite, né, os limites do outro. E isso pede automaticamente que o outro também respeite os seus limites. Daí então a resposta simples de que um ateu pode sim ser bom. Mesmo não tendo crenças sobrenaturais, ele pode ter crenças humanistas, crenças ligadas ao valor intrínseco dos seres humanos. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, peça para que outras pessoas também curtam, inscrevam-se nos nossos canais, adentrem, né, o nosso universo. Por quê? Porque o nosso canal está crescendo e o objetivo central é atingir mais pessoas com esses temas tão importantes, tão válidos, né, para a contemporaneidade. Um abraço e até a próxima vez.